Está no ar, pela Mundial. Programa Desatando os Nós. O problema é a solução. Constelação familiar, PNL, hipnose e terapia da linha do tempo. Apresentação da terapeuta especializada em abordagem sistêmica e coach, Roseli Silva. Olá, querido ouvinte mundial, muito boa tarde. É um imenso prazer estar aqui novamente neste programa, Desatando os Nós, como muito bem falou o querido Toninho Nascimento. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Silva, facilitadora na abordagem sistêmica, trabalho com a constelação familiar, sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, com formações internacionais em coaching, o coach sistêmico, panorama social, hipnose, terapia da linha do tempo e outras técnicas para mudança breve. Boa tarde para o Michel, que está aqui no apoio, nos ajudando. Muito obrigada, Michel. Eu quero mandar um abraço para o meu cliente, o meu coach. Coach é o nome da pessoa que faz, né? Tá passando pelo processo de coaching. O Paulo Augusto da Luz, ele está passando pelo processo. Já está até finalizando, apesar dele falar que ainda quer continuar. Ele está finalizando esse processo e eu estou bastante contente e surpresa com os resultados que ele vem conseguindo, né, dentro do processo dele. Então, Paulo, um grande abraço, um ótimo final de ano para você, para sua esposa, para toda a sua família. Um abraço também, que eu sei que está me ouvindo e pediu para mandar um abraço, o Evandro, o Renato, a Cássia, aqui no Facebook. Eu sempre faço programa online com a galera do Facebook, também está uma cliente amiga, Fabiana, beijão, está dizendo que está ouvindo. Um abraço para minha irmã, para a Mônica, que também está aqui, e vários outros clientes e amigos que estão prestigiando o programa. A Fabiana falou, manda um beijo aqui pra mim, já tô mandando. Beijoca. Se você quer me adicionar, me seguir lá no Facebook, basta procurar, tá como Roseli Silva também, o meu perfil no Facebook, e você aproveita para participar do desconto. Quem é ouvinte da Rádio Mundial, falar, eu ouvi lá na rádio, me adiciona no Face e você tem desconto para fazer a sua constelação individual, faz por um preço que é só para ouvinte. Então procura lá, Roseli Silva, pede para eu te adicionar, eu te adiciono e você já começa a participar da promoção. Se você não tem um perfil do Facebook, não tem problema. Basta ligar lá no consultório, deixa seu nome, seu telefone. Lembrando que agora não tem ninguém lá para atender, mas você deixa os seus dados na secretária eletrônica que eu retorno todas as ligações. O telefone aqui de São Paulo, capital. Então, o prefixo para quem liga de fora é 011. Eu vou falar os telefones. É 2801 8667, repetindo, 2801 8667 ou 3221-6575. Repetindo novamente, 3221-6575. Liga, deixa seu nome e seu telefone de maneira clara. Eu retorno todas as ligações e você também participa da promoção. Já tem alguém aqui pedindo para adicionar, deixa eu ver quem que é. J. Palmeira, um abraço, está adicionado, está confirmado. Seja muito bem-vindo. A constelação individual é um dos trabalhos que eu comecei a fazer e eu estou achando maravilhoso, né? Antigamente eu só fazia as constelações em grupos, que é a maneira que a grande maioria trabalha, com a constelação em grupos, com várias pessoas, e você leva o seu tema e o facilitador, né, o profissional, ele vai usar as pessoas que estão lá, que estão para observar, que estão para servir como representantes dentro do seu tema, se for familiar, se for de trabalho, seja ele qual for. E ultimamente eu comecei, alguns meses atrás, eu estou usando a constelação individual e também estou tendo resultados surpreendentes, tanto quanto no trabalho com o grupo, inclusive até conseguindo atender pessoas que não querem se expor, né, dentro do grupo, porque para você fazer o trabalho com a constelação em grupo, você tem que falar alguma coisa de dentro do seu sistema, do seu problema, e às vezes a pessoa não fica à vontade, né, de se expor e de colocar, mesmo sendo poucas informações que a gente pede para trabalhar um tema, às vezes a pessoa se sente extremamente constrangida de fazer isso na frente de um grupo. E um dos trabalhos que eu desenvolvi, e que já é feito, né, em vários locais, é o atendimento à constelação individual. Eu estou tendo resultados maravilhosos.
Nessa constelação, o atendimento leva até mais ou menos 1h30. E eu uso tanto a abordagem sistêmica quanto a hipnose ericksoniana e o tarô. O tarô tem me servido de maneira muito legal para verificar o emaranhamento, o problema que tem e que o cliente não consegue perceber e nem tem, às vezes, essa informação para me passar, e o tarô ajuda com isso. Mas, afinal, o que é a abordagem sistêmica? Eu vou tentar, de alguma maneira, o mais fácil possível aí para mim explicar o que é a abordagem sistêmica, né? O ser humano é um ser social. Ele se vincula a grupos para se sentir seguro e garantir a vida. Esses grupos são os que a gente chama dentro da constelação de sistemas. Ou seja, quando você nasce, o primeiro sistema que você toma contato e se vincula é a sua família. A sua família de origem, né? Pais, mãe, irmãos, tios, avós, etc. Depois vem os outros sistemas, né? O círculo mais externo, que é a escola, amigos, o grupos que você se junta de amigos. Então tem lá o grupo dos funkeiros, tem o grupo dos baladeiros, vários grupos diferentes, né? E é um sistema também. Depois vem o sistema de trabalho, né? O grupo que você tem dentro do seu trabalho, principalmente se você trabalha há muitos anos no mesmo local, é formado um sistema muito forte. Uma empresa é um sistema muito forte que atua dentro desses membros, começando lá pela diretoria, gerência, operacional, financeiro. E dentro dessa empresa também existem pequenos sistemas, que são os setores. E isso também tem uma atuação em cima de cada pessoa, em cima do indivíduo, né? E tem outros grupos também, outros sistemas, né? O time de futebol, a sua cidade, a sua religião, enfim. E tudo isso tem uma forte atuação na sua vida. E às vezes uma atuação que te leva a fazer coisas que você realmente não quer fazer. E quando você se vê, você fez, se arrependeu e não sabe porque, puxa, eu não gostaria de ter feito isso. Por que no fim eu acabei fazendo? Isso é o seu sistema atuando em você. Você é um indivíduo, tem o livre-arbítrio, mas muitas vezes o sistema a qual você pertence atua de maneira mais forte em você. E é uma decisão. E quando a gente se vincula a esse sistema, a gente acaba aprendendo as regras, né, que fazem com que a gente se sente pertencente a esse grupo, a esse sistema. Nós acabamos adotando crenças, comportamentos, valores, muitas coisas boas que nos ajudam a viver. E também muitas coisas que nós herdamos, né, destinos e scripts que a gente acaba repetindo e que nos limitam hoje na vida atual. Às vezes, mesmo de gerações que você nem conheceu, falando do seu sistema de origem aí, um bisavô, uma bisavó, ou um avô até mais recentemente, eu percebi muito nos meus atendimentos recentes, o quanto, não sei, isso é uma coisa que mais local, né? Aqui em São Paulo, a maioria dos meus clientes que não conhecem avós, não conhecem ou do lado materno, do lado paterno, não tem conhecimento já a partir dos avós. É uma coisa curiosa, né? Não sabe nem nome de avô ou de avó, não tem conhecimento. Meu pai se desligou muito cedo da família. Aqui em São Paulo a gente tem muitas pessoas que vieram do Nordeste, vieram de outras regiões e acabou desligando da família e não se fala muito nisso. Então, o desvínculo já começa daí, né? Então, acontece de você se identificar com pessoas que você nem conhece e fazer e repetir coisas que aconteceram lá naquele passado. E é por amor. É um vínculo que foi se perdido e que se faz presente na sua vida e que você olha para esse bisavô, essa bisavó que você não conheceu, de uma maneira, vamos dizer assim, ruim. É olhar para ele repetindo o fracasso, repetindo a infelicidade que aconteceu. Eu vou contar alguns casos que fica bem mais fácil de entender como é que esse vínculo atua. Eu atendi há um tempo atrás uma cliente que me trouxe o problema no casamento dela. Estava com problema no casamento. E na nossa conversa preliminar, eu percebi muito julgamento negativo em relação ao pai. E pena e até um certo desprezo pela mãe, né? Ela falava da mãe de uma maneira depreciativa, como coitada, como uma pessoa fraca, submissa, que acabou fazendo muitas coisas que o pai queria que fizesse e no final nem deu certo, nem valeu a pena, porque os pais, quando ela tinha por volta de uns 10 anos, se separaram. E ficou muito claro. Ao colocar a constelação dessa cliente,
surgiu no meio da constelação. Ela se lembrou que o avô, por parte da mãe, né, o pai da mãe, faleceu quando a mãe tinha apenas 4 anos de idade. E logo em seguida ela se lembra também que houve uma morte do lado do pai. O pai do pai, o avô dela por parte do pai, que ela nem sabia o nome, não sabia nada, não tinha contato nenhum, também havia morrido quando o pai tinha por volta de 9 anos, quase a mesma idade que ela tinha na separação dos pais, né? Outra coincidência, que eu não chamo muito de coincidência. 2 homens, 2 pais que faltaram dentro do sistema dessa cliente, que internamente também havia perdido o pai muito cedo, porque na separação ela ficou muito chateada, muito magoada e tomou o partido da mãe. E teve até um momento que ela fez um comentário no decorrer da constelação, né? Para mim, esse cara nem existe, não me afeta, não tenho problema nenhum. E eu já ouvi isso de vários clientes, inclusive que os pais são casados, que não teve problema, mas que se refere ao pai ou à mãe, né, dessa maneira. Eu tive muito problema, minha mãe me batia muito, ela era muito dura, mas eu perdoei, eu esqueci isso, para mim nem faz tanta diferença mais. E faz. Quando você coloca a constelação e traz a solução, quando você usa as palavras de solução, e aí isso já é mais desafiante de explicar, isso numa constelação você consegue perceber, que é quando o facilitador, eu aqui atuo dentro da constelação, você percebe o quanto de sentimento tem ali. E quando ao olhar para o pai ou para essa mãe, há de emoção, há de repressão de sentimento. É claro, a gente esquece depois, a gente esquece jogando para o inconsciente, porque tem que continuar vivendo, tem que estudar, tem que trabalhar, se casar, formar família. E eu atendi pessoas que estão com 50 anos e têm problemas sérios com os pais. E se não tem problemas com os pais, às vezes os pais estão bem, meus pais não têm problema nenhum no casamento. Já tive também cliente que levou lá a questão de relacionamento para trabalhar e fala, não, meus pais estão casados há mais de 20 anos, está tudo bem. Mas ao colocar a constelação e levantar algumas informações, poucas informações, você percebe que havia uma perda lá, ou do lado da mãe, ou do lado do pai, ou uma morte, ou uma doença, uma tragédia, e essa pessoa que está lá com problemas, ela está com pena da mãe, ou pena do pai, quer salvar, está sentindo a dor que eles sentiram. Né, no desvínculo, quando houve a perda do vínculo do avô ou da avó, dos pais, da parte dos pais. É como se essa pessoa de hoje, como uma cliente que eu atendi, que não tinha problema com a mãe, mas a mãe perdeu a mãe dela, que seria a avó dessa cliente, quando tinha 2 anos de idade, e era uma coisa que ela não superava, era uma dor muito grande, ter sido órfã da mãe aos 2 anos, e a dor que essa cliente sentia, o problema que ela tinha, que resultava em problema de relacionamento, era a dor da mãe. Ela estava carregando a dor da mãe, por amor à mãe. E a gente faz isso inconscientemente. Na constelação dela, isso ficou muito claro, né? E ainda falando dessa constelação, dessa pessoa, dessa cliente que tinha problema no casamento, né? Ela tinha muito julgamento com o pai, e ao final da constelação, ela comenta, né? Os homens da família do meu pai não prestavam, todos eles traíram as esposas, né? Tanto meu pai, quanto os meus tios, todos os homens da família traíam. Eu aposto até que meu avô também fazia isso, antes de falecer, traía a minha avó também. E no finalzinho da constelação, ela quase num sussurro bem baixinho comentou que o problema no casamento dela, ela não havia comentado isso no começo, né, da nossa conversa, que ela também traía o marido, várias vezes. Foi bastante surpreendente, porque de alguma maneira ela dizia no fundo do coração, eu sou igual a você, pai. Os filhos, eles dizem não, o cliente quando traz algum problema e critica muito um dos pais, normalmente, de alguma maneira, ele vai representar esse pai ou essa mãe no coração, repetindo o comportamento. Ela, apesar de todo o não, de todo o julgamento que tinha em relação ao pai, aos tios e aos homens da família, ela fazia exatamente a mesma coisa. Exatamente. É que de alguma maneira ela dissesse, eu sou igual a você, querido papai. Eu faço como você. E aí a gente atua com a constelação, a gente atua com a abordagem sistêmica nesses casos, para que essa pessoa se livre do vínculo, olhem com gratidão pelo menos para a vida. O pai errou, claro que errou. A mãe errou, claro. A gente não apaga isso, não elimina o sofrimento que a pessoa teve. Não é essa a questão.
A questão é que é o pai, que a vida veio dele. E que ele também fez muitas coisas boas. E mesmo que não tivesse feito, ele deu a vida. E quando você só olha para o ruim, o teu foco, aonde que está a energia? Está no ruim. E é aquilo que você vai receber. Porque 50%, como eu já disse várias vezes nos meus programas, 50% de você, ouvinte, de mim, de todo mundo é o pai, 50% é a mãe. E quando você fala não para isso, imagina, você está destruindo 50% de você. E como ela dizia, tanto não dentro daquela família, quanto como os homens foram excluídos dessa família, e vários homens faltaram, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, é claro que a vida afetiva dela ia ser realmente muito difícil. Havia muito sofrimento em relação aos homens. Então era mais fácil trair, era mais fácil evitar um relacionamento do que, no fundo, também ser abandonada. A sensação de abandono da mãe, a sensação de abandono que o pai sentiu com a morte do pai, a mãe também, e que ela sentia também, era evitada com ela, fazendo com que não desse certos relacionamentos. Não era ela que era abandonada, era sempre eles que eram abandonados. É um pouquinho complicado, mas ao colocar constelação, e eu tenho certeza, o ouvinte da Mundial tem bastante conhecimento, entende isso que eu estou falando. É uma atuação inconsciente, a pessoa não faz, não decide fazer isso. E muitas vezes ela não sabe o quanto essa atuação pode ser forte. Às vezes não sabe nada mesmo, porque não sabe do destino da família. Como eu disse aqui, com vários clientes eu tive essa percepção de que a gente não tem, aliás, a nossa cultura aqui no Brasil é que a gente não tem muito culto de saber quem que veio antes da gente, sobre avós, bisavós. Claro, tem bastante clientes que sabem, mas a maioria não sabe muita coisa lá de trás. Então, isso atua de uma maneira muito cega. E a constelação traz isso à tona de uma maneira bonita, de uma maneira leve. E num atendimento você consegue trabalhar um tema específico com muito sucesso. É muito interessante. Em muitos outros atendimentos, eu também percebo a repetição desses padrões, né? Famílias em que houveram muitas separações, dificilmente as outras gerações vão ter casamentos com sucesso. É como realmente um script de novela que se vai se repetindo, geração após geração. E é neste emaranhamento, neste nó, que a abordagem sistêmica vai atuar. Com a constelação, nós podemos ligar novamente os fios desse vínculo que foi rompido, perdido. Com isso, o amor pode fluir novamente. A pessoa tem uma vida mais plena, mais saudável, ter mais sucesso financeiro, ou com os relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos também, né? Muitas pessoas que têm problemas sérios dentro da família têm uma dificuldade imensa de se relacionar com amigos, de ter uma vida social normal. Ao preparar esse programa de hoje, eu fui procurar nos meus atendimentos exemplos, né, de histórias para contar aqui, exemplificar como que é que atua a constelação. E eu fiquei bastante surpresa com o número de clientes nos últimos meses que me procuraram com problemas de relacionamento, com problemas financeiros e que tinham esse mesmo não para a mãe e para o pai, tanto para um quanto para outro. Mas e o número também, eu fiquei surpresa com a quantidade, pessoas que vêm. Tem outras pessoas que trazem outros temas, como doenças, como eu disse, problemas no relacionamento social, mas a grande maioria me trouxe a questão de relacionamento, né, entre casais e a questão financeira, e que está ligada diretamente ao nosso sistema de origem, que é o pai e a mãe. Mas tem também outros problemas, né? Problemas de doenças que você desenvolve, né? Reconhecer uma doença, reconhecer um destino difícil quando ele acontece, por exemplo, no caso do câncer, e que costuma se aparecer em várias gerações da família, né? Não seria aceitar essa doença sem vontade nenhuma de viver, com resignação. É aceitar as forças do que a doença traz. O que será que ela está querendo dizer? O que será que essa doença traz para você aprender? Uma senhora gravemente doente de câncer, uma outra cliente, procurava saber através de uma constelação, isso é de um colega meu de profissão que conta esse caso, né? Ela queria saber as causas da doença, do câncer. E foi colocado aí numa representação, uma constelação em grupos, né, com representantes, com pessoas, foi colocado um representante da morte que foi colocado diante dela, né? E esse representante, essa pessoa que representava a morte, olhou para ela com muito carinho, colocou-se ao lado dela, abraçou ela com muito carinho, né, com um olhar carinhoso. Ela se defendeu com lágrimas, ela queria recuar, mas o representante da morte não cedia, ele continuava ao lado dela, olhando ela com carinho e tentando abraçá-la.
E o facilitador interrompeu ali, porque se você interrompe nesse momento, sem cutucar muito, sem ficar querendo saber o que aconteceu, é até mais forte. Né? 2 anos depois, essa senhora escreve por terapeuta e fala, né? Eu me defendi muito contra a morte, mas houve um momento que eu finalmente a aceitei. E agora ela está ao meu lado já há algum tempo e eu ainda estou viva. Era essa a aceitação. O fato era aquele. E muitas vezes isso acontece, é olhar para esse fato, né? Algumas pessoas com quem eu tenho atendimento falam, mas por que isso acontece? Eu não aceito a maneira como a coisa aconteceu na minha família, eu não aceito o destino que a minha família teve, os fracassos, os problemas financeiros que todo mundo enfrentou, parece que todo mundo tinha isso, e ao ficar nessa resistência tão grande com o problema, parece que ele tem mais força, ao invés de pura e simplesmente aceitar, o destino foi assim. E ao aceitar, também reverenciar a família tendo sucesso, sendo diferente, trazendo novo, né? Num outro caso, em que outra mulher tinha uma doença também muito grave, e ela se sentia fortemente atraída para a doença dela, foi a representação da morte do pai. E ela queria, na constelação, com pessoas, ela queria se deitar ao lado do pai. E isso é realmente falar, eu quero morrer. É um sinal de que a pessoa quer morrer. E o terapeuta fazendo o máximo para tirar, para desprender ela da morte. E num dado momento a cliente falou, por favor, deixe-me ir com meu pai, eu quero me deitar do lado dele. E quando ela se deitou junto do representante do pai, estreitou eles no braço, sorriu para ele com amor e disse, eu sigo você. Até ela se acalmar completamente, ela mudou a energia. Ela aceita a vida com alegria, com amor. E às vezes é necessário a gente, como terapeuta, como facilitador, aceitar a decisão do cliente, mesmo que ela seja de seguir a morte ou de seguir o fracasso. Ao fazer isso, você dá força para a pessoa para que ela consiga tomar uma decisão diferente. Para que ela consiga tomar uma outra decisão na vida e seguir com mais força. Às vezes é necessário realmente aquela morte, nem que seja simbólica, para que ela renasça com uma outra energia. Né? As pessoas às vezes até se preparam para uma morte, quando estão no limite das forças. E ao aceitar isso, vem uma nova energia de renascimento, como do ano que está aí terminando, um ano que está morrendo, que está indo embora, e outro que está nascendo. Muitas coisas a gente vai deixar com saudade aí no 2012, e muitas coisas a gente vai abraçar agora no novo ano, no ano de 2013. Muito legal. Então é isso, se você quer passar num processo forte, num processo que traga resultado mesmo e resolver questões que você percebe que está repetindo ou que está fazendo sem consciência, né? Me procura lá no perfil do Facebook, o José Carlos Garcia está dizendo que está ouvindo, beijo José Carlos, um abraço muito grande para você, ótimo 2013, adiciona lá o meu perfil, é Roseli Silva, basta adicionar, e você participa da promoção, ou liga lá no consultório para marcar um horário, fazer uma avaliação e trabalhar num processo poderoso que é a constelação, com a hipnose, com a programação neurolinguística. Os telefones eu vou repetir, aqui de São Paulo, é 2801-8667, 2801-8667, ou 3221-6575. Vou falar novamente, 3221-6575, ok? Se você quiser, pode também me mandar perguntas, tá? Lá no Facebook e eu respondo no próximo programa. O meu horário normal, hoje esse foi um programa especial, o meu horário normal é sempre aos sábados, às 19 horas, então amanhã eu estou aqui novamente ao vivo, né? E você pode mandar pelo Facebook ou até pelo e-mail. O meu e-mail é contato@roselicoach, coach eu vou soletrar, é coach.com. Então, contato@roselicoach, coach.com. Manda a sua pergunta, me conta brevemente o seu histórico familiar e eu vou selecionar umas perguntas para estar respondendo amanhã ou no próximo programa. Tá no finalzinho, falta só 2 minutinhos, né, Michel? Eu quero desejar uma ótima virada de ano. Eu ainda estou no Natal, essa semana foi muito corrida para mim. Eu quero desejar para você uma ótima passagem de ano, né? 2013 está aí. É legal você fazer planos, sim, mas é muito mais legal você olhar para trás e recolher as joias, as pérolas do que você alcançou esse ano.
Se você fez uma única coisa boa esse ano, se dê parabéns, sabe? Se vanglorie porque você conseguiu dar mais um passinho. Às vezes, você ficar se culpando e se cobrando por tudo que você não alcançou, pode ser útil, tá? Você se esforça mais no ano que vem. Mas quem sabe uma força renovada seja olhar para as poucas coisas, se elas foram poucas, para as poucas coisas que você alcançou no ano de 2012, para tudo que você realizou, por mínimo que seja. Isso te traz uma força renovada e aí coloca no papel novamente o que eu preciso fazer, o que eu gostaria de fazer para o ano que vem. E se você não conseguir fazer isso sozinha, procura ajuda, dá uma ligadinha lá que a gente está aqui. Um grande beijo e até amanhã. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Desatando os Nós. O problema é a solução. Apresentação da terapeuta especializada em abordagem sistêmica e coach, Roseli Silva.